E eu quero nessa noite iniciar essa palavra lendo um provérbio com vocês. Um provérbio que vai nortear toda essa palavra que eu vou ministrar ao coração dos irmãos. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus ainda tem coisa grande a fazer na cidade de Queimados, a partir dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos netos dos filhos dessa igreja. Amém? Então vamos ler, escute com atenção. Eu lerei agora Provérbios, capítulo de número 16 e versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: é melhor ter paciência do que, gente? Do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Convido você a orar nessa hora. Meu Deus e meu Pai, quis o Senhor que eu pregasse esse versículo no mês onde estreou, meus jovens amigos, o meu querido Superman. Estreou esse mês Superman, olha que beleza. Dizem por aí que o Quarteto Fantástico também é um filme legal, não assisti ainda. Superman já levei minha gatinha para assistir. Tá em alta falar de herói esse mês. Tá em alta, quando você vê nas redes sociais, você vê fotos, você vê imagens, propagandas que chegam nos rios, que a gente vai assistindo. E tá ali uma propaganda, Quarteto, tá uma propaganda do Superman. E a gente está pronto para entender o que é um herói. E a gente está pronto para compreender Provérbios capítulo 16, versículo 32. Esse provérbio desafia nossa mente, pastor Valmir, dizendo que é melhor ter paciência do que ser um membro do Quarteto Fantástico. É melhor ter paciência do que voar como o Superman faz. Esse texto diz que é melhor alguém que aprendeu a dominar o seu espírito do que aquele que teve o poder, ou a sabedoria, ou a chance de dominar uma cidade. Dominar uma cidade aqui, conquistar uma cidade, é diferente do que é conquistar uma cidade hoje. Conquistar uma cidade hoje é ganhar uma eleição, se eleger para um período de gestão. Mas conquistar uma cidade aqui, quando esse texto foi escrito, era batalhar, era pegar em arco, flecha, machado, espada, guerrear, Diego. Guerrear, mostrar força, mostrar estratégia. O que o texto sagrado está dizendo é que as conquistas que olham para dentro são conquistas muito mais difíceis do que as conquistas externas. Muito mais difícil do que pegar uma espada, um machado, montar uma estratégia, querido Fred, e conquistar uma cidade. É olhar para dentro do coração e ter uma coisinha que a Bíblia aqui chamou de domínio de si. Aquilo que o apóstolo Paulo chamaria muitos anos à frente de domínio próprio. O que Salomão está afirmando com esse texto é que um homem que conseguiu ser paciente, querido Léo, bom te ver, amigo. O homem que conseguiu ser paciente é mais poderoso do que o homem que chamaríamos, Marcinho, de herói. E o homem que conseguiu olhar para si e dominar a própria vida, este é maior
do que um grande guerreiro que entrou numa cidade, que dominou todos os outros moradores daquela cidade. O maior desafio humano não está no exterior. O maior desafio do homem, o homem olha para ele todo dia quando escova os dentes. O maior desafio humano não está, jovem, de sair de um final de semana incrível como esse e conquistar coisas incríveis lá fora. O maior desafio que temos é olhar para dentro do nosso coração, da nossa mente, e dizer: obrigado, Jesus, porque hoje eu tenho aprendido a dominar esse ser brabo, difícil, pecador que sou eu. Amém, meus irmãos? Você está comigo até aqui? Eu quero contigo agora ver uma jornada, eu quero ilustrar isso. Eu quero exemplificar isso que eu disse. Aprendemos com Salomão aqui que o grande herói, o que deveria ser aplaudido, não é o superpoderoso, o super grandioso, não, aquele que deveria ser aplaudido, muito provavelmente é um anônimo, muito provavelmente é um pai, é uma mãe que a sociedade sequer conhece. Hoje temos aplaudido alguns que de alguma maneira arrancam de nós algum like, arrancam de nós algum coraçãozinho. Hoje eu quero afirmar, meu irmão e minha irmã, que não há herói maior do que aquele anônimo que todo dia levanta cedo para pegar um ônibus, para pegar um trem, e ainda assim tem coragem de vez em quando levantar meia hora mais cedo, Helder, Marciele, para dobrar o joelho pelo filho, pela filha. Não tem herói maior do que um crente que aprendeu a dominar a si mesmo e usa esse domínio não para conquistar cidades, e sim para conquistar a sua família para Jesus Cristo. Eu quero olhar agora aqui para 3 homens, 3 histórias de 3 homens que não conquistaram cidades, que não ficaram famosos por terem tido os seus nomes gravados no hospital municipal, ou no colégio municipal, ou na praça da cidade. Não, eles não ficaram famosos por isso. Eles são, para mim, irmãos, heróis. Por quê? Ou mais do que heróis, porque eles olharam para dentro de si e encontraram ali dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar de despertamento hoje, mas não quero falar de um despertamento externo, um despertamento que vai apontar alguma coisa muito espalhafatosa feita, ou um despertamento que vai te deixar jovem famoso. Não, jovem, hoje eu quero falar de um despertamento. Você também, meu irmão, para mim também. Hoje eu quero falar de um despertamento que acontece aqui dentro. É um diálogo de você com você. Hoje não é uma daquelas pregações que você olha e pensa assim: poxa vida, por que o fulano não veio? O fulano que tinha que estar aqui, está aqui. É você, meu irmão. É você, pai. É você, mãe, que acha que veio aqui hoje só para buscar teu filho. Não.
Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo quer tratar com você. É com você que Ele quer falar. E esse despertamento, irmãos, eu posso ver claramente a vida de um diácono, um homem chamado Estevão. Lá no Novo Testamento, irmãos, o livro de Atos vai nos apontar, finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, vai dizer que o diácono Estevão fez a melhor pregação que alguém poderia fazer, pastor Valmir. E ao invés de receber aplausos, abraços, o que Estevão recebeu? Você é um bom leitor da Bíblia, o que Estevão recebeu? Pedradas. Pedradas. Olha que doideira. O primeiro exemplo de despertamento que eu trago não criou nada externo. Ele criou algo tão profundo dentro de si que mexeu com o coração de pessoas. Ódio nasceu no coração dessas pessoas. E a resposta das pessoas para o despertamento de Estevão foi pedrada. Então, em primeiro lugar, nessa noite, eu quero falar que o despertamento primeiro que Deus provoca é o despertamento de um coração. Pastor, mas tem pelo menos 80 jovens aqui, por que um coração? Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele trata um coração por vez. Ele tratou com o coração do William, mas ele tratou também com o coração do Diego. Um por vez. Um a um. E não só deles. Ele tratou com o coração do papai, da mamãe, do tio, da tia. Ele tratou com o meu coração, ele trata com o teu coração. E o primeiro despertamento é o despertamento do coração. Então, nessa noite, minha primeira oração é: Deus, desperta corações. Desperta o coração desse camarada, dessa camarada. Desperta o coração desse homem, dessa mulher. Desperta o coração desses jovens. Porque sabe o que eu tenho aprendido um pouquinho desse tempo aí que eu tenho vivido? É que não adianta se não for de coração. Não adianta um discurso perfeito, uma ideia perfeita, um programa perfeito, um evento perfeito, se o coração não mudar. Se o despertamento não nascer de dentro para fora. O texto sagrado de Atos dos Apóstolos, finalzinho, início do capítulo 8, vai dizer que Estevão, ele levava pedradas, mas ele tinha mudado lá dentro do coração. E enquanto ele recebia pedradas na cabeça, no peito, na mão, na perna, ele deve ter caído e caiu no chão e mais pedradas. O texto sagrado vai dizer que ele morre debaixo das pedradas. Mas ao morrer, o texto sagrado diz que ao invés desse homem ver ódio, as pessoas mataram ele por ódio. Ele estava cercado por ódio, por maldade, por ruindade. Mas ao invés dele olhar ao redor e ver ódio, sabe o que o texto sagrado vai dizer que Estevão estava vendo? Ele estava vendo o céu aberto e o trono de Deus. Quem despertou no coração não consegue, meu irmão, ficar paralisado com o externo que está apedrejando, com o externo que está tentando destruir, com o externo que está tentando te acabar, mesmo que te derrube, mesmo que te mate. Se Deus mudou o teu coração, se Deus despertou o teu coração, o que você verá é o céu, é o trono de Deus. E o texto sagrado então vai nos dizer, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, vamos lá para Atos, abre a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, versículo 60 do capítulo 7, o último versículo. O texto sagrado vai dizer assim:
Estevão sendo apedrejado, diz assim: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. A última frase que saiu da boca de Estevão foi pedindo perdão por quem estava atacando pedra nele. Só faz isso quem despertou de dentro para fora. Pastor, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, eu tenho trabalhado, eu tenho feito. Quem sabe, meu irmão, você tem feito até hoje com a tua força, com o teu braço, com a tua mão. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a entender e a crer que o movimento não é do teu braço, não é da tua mão, não tem a ver com a tua força, tem a ver com o teu coração. No Velho Testamento aprendemos, o profeta maior vai dizer que Deus transformou os nossos corações de pedra e colocou ali no lugar deles um coração novinho, um coração de carne, um coração suscetível à voz do Espírito Santo. O meu clamor nessa noite é que o Espírito Santo de Deus vá onde a minha voz não pode ir. Ele vá até o teu coração. Minha voz só chega na tua emoção, só chega no teu cérebro, só chega na tua cognição, só chega nos teus ouvidos, mas eu conheço uma voz que vai para além dos teus tímpanos, uma voz que vai para além das tuas veias e que encontra o centro da tua vida, que na Bíblia chamamos de coração. Que o Espírito Santo de Deus toque hoje no meu e no teu coração e desperte a tua vida completamente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. O texto sagrado diz então, no último versículo do 7 e o primeiro do 8, o seguinte: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo, diga comigo bem alto: Saulo, bem alto, irmão, Saulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. Aquela geração acabou, Estevão morreu. Estevão tinha recebido uma missão, tinha recebido o evangelho. O texto sagrado no capítulo 6 diz que ele foi levantado diácono. O texto sagrado vai dizer, irmãos, que esse homem era tão poderoso, tão cheio de Deus, com um coração tão cheio de Deus, que ele pregava, e as pessoas eram libertas, as pessoas eram tocadas, e milagres aconteciam quando Estevão pregava. Uma geração de homem desperto, uma geração de homem abençoado, mas ele morreu. Precisamos compreender, irmãos, que a obra de Deus não é sobre nós. Por quê, pastor? Porque nós morremos, irmãos. Estevão morreu, mas com uma beleza poética dessas que só a Bíblia nos apresenta. O texto sagrado vai dizer que ele morre diante de um jovem. E o nome dele era Saulo. Morre uma geração. E uma nova geração está nascendo. Eu não me preocupo, irmãos, com o que vai ser da igreja no futuro. Até porque seria uma infantilidade me preocupar com isso. Porque eu não sou senhor da história. Não tenho controle. Eu mal controlo minha vida e minha família. Essa é a minha oração diária. Deus, me dá domínio para cuidar da minha vida, domínio para cuidar da minha casa. Não cuido de gerações.
O nosso Deus soberano é o que cuida das gerações, é o que cuida das igrejas, é o que cuida do cair e do levantar. Estevão morria. O maior pregador do Novo Testamento nascia. O pregador cheio do Espírito Santo Estevão morria a pedradas. O jovem Saulo presenciava tudo. Um garoto zeloso, preparado, sendo preparado por aquela sociedade para talvez ser o mais importante homem daquela sociedade. Alguns exegetas do Novo Testamento, pastor Valmir, dizem que ele, preparado por Gamaliel, estava sendo preparado para suceder Gamaliel. Gamaliel era um dos mais imponentes e importantes homens dessa época, religiosos dessa época. Saulo estava sendo preparado para suceder aquele homem. Mas Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo, irmãos, no capítulo 9, pula um pouquinho aí comigo. Capítulo 9, meus irmãos, versículo 3 vai dizer assim, a Sagrada Escritura, está aberto aí a tua Bíblia, né, em Atos. Você estava no 7, no 8, agora vamos ao 9. Versículo 3 em diante, diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha para cá. O capítulo 9 vai relatar, irmãos, que aquele jovem que presenciou a morte de Estevão, a pedradas, agora ele cai num caminho. Ele estava indo tirar férias, ele cai no caminho. Gosto de pensar que ele estava cavalgando um cavalo lindo, maravilhoso, e ele então vê a luz, escuta a voz e ele cai. Caiu ouvindo uma voz inconfundível. Que voz é essa, pastor? Pergunta para mim, que voz é essa, pastor? A voz que tinha falado ao coração de Estevão. A voz que despertou o coração de Estevão. Agora estava ali diante de Saulo, brilhante, tão brilhante que o deixou cego. Agora aquele homem que achava que entendia de tudo, igual a gente, que achava que compreendia a vida, igual alguns de nós, só porque lemos 2 ou 3 livros, fazemos 5 ou 6 cursos, achamos que entendemos da vida. Paulo era um desses, um de nós. E na caminhada da vida, evidenciando que, por mais que saibamos, nós nunca saberemos o suficiente. Paulo fica cego. Saulo ainda, né? Fica cego. Ele cai diante daquela luz. Ele se rende diante daquela voz. E encontramos aqui, irmãos, o segundo despertar que precisa acontecer para que um milagre de Deus tome uma comunidade, uma igreja, uma cidade, um município, um estado, um país. Depois do despertamento de cada coração, o Espírito Santo precisa despertar uma vida. Paulo agora cai cego e começa a compreender aquilo que ele tinha visto, aquele brilho que ele tinha visto no pregador Estevão, no apedrejado Estevão, no ensanguentado Estevão.
O texto sagrado vai dizer, irmãos, que Paulo humildemente se levanta e com muito custo ele conseguiu convencer os discípulos que a conversão dele era de verdade, que a vida dele tinha despertado. Assim como Estevão, Paulo tinha despertado o seu coração. Mas existe um espaço entre o despertamento do coração. Entenda isso aqui, ó. Existe um espaço entre o despertamento do coração e o reconhecimento do despertamento de uma vida. O coração dele já havia despertado, mas a vida dele ainda era o símbolo de um homem que matava crentes, que perseguia igreja, que perseguia pessoas. E por muito tempo, muitos anos, as pessoas desconfiavam de Paulo, desconfiavam do que Deus tinha feito naquela vida, assim como alguns aqui, que já têm tido seus corações em despertamento, mas a sua vida ainda é olhado por alguém, como alguém que não conhece o Senhor. Quem sabe você está aqui hoje e o teu coração já despertou, mas a tua vida ainda lembra para alguém alguma malignidade, alguma maldade, alguma coisa ruim, alguma briga, alguma discussão, alguma confusão, que talvez como um ser humano você se meteu em algum momento da vida. Sabe quem viveu isso? Paulo. Já tinha tido o seu nome e o seu coração mudado. A sua vida ainda estava num processo de transformação. Meus irmãos, eu quero crer que o Deus que desperta corações é o Deus que desperta vidas. E quero crer que ainda esta noite Deus vai liberar corações e vai despertar vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo segue com a sua vida. Depois de muito tempo, ele convence os líderes da igreja que Deus o havia separado como um apóstolo fora de tempo. Como um apóstolo que, apesar de não ter andado com Cristo por 3 anos, ele tinha tido um genuíno, verdadeiro e inconfundível encontro com Jesus Cristo. O que me faz retornar ao despertamento 1. O despertamento de uma vida só será possível se ali atrás o Espírito Santo tiver pegado o teu coração e despertado o teu coração. Então, nessa sequência, eu oro mais uma vez nessa noite. Espírito Santo, desperta corações nesse lugar. E depois que o Senhor despertar corações, desperta vidas. Entenda, pastor, por que vidas? Eu ainda não entendi isso. Eu vou te explicar. Paulo tinha uma vida, gente. Paulo tinha uma vida promissora. Ele tinha uma vida de sucesso pela frente. Ele tinha planos, Daniel. Ele tinha projetos. Ele estava indo para um lugar. Deus pegou ele, cegou ele, jogou ele no chão. E Paulo não foi mais, nunca mais, para onde ele queria. Por quê, pastor? Porque a vida dele tinha mudado. Porque o Deus que desperta corações, desperta também vidas para te dar nova vida. Nova, pastor? É. Mas é melhor essa vida, pastor? É, pela fé. Mas não vai ser melhor em todos os sentidos, não. Não, esse discurso é um discurso mentiroso. Porque na nova vida com Cristo, precisaremos sempre, até o último dia da nossa vida, até a última gota de fôlego da nossa existência, a gente vai precisar abrir mão
a gente vai precisar ser melhor do que um herói. A gente precisar ser aquele herói, sabe, que eu expliquei no início, que não olha para fora só, aquele herói que olha para dentro. Quem é esse herói, pastor? É o que tem domínio de si. Pastor, o que eu faço com o meu domínio de mim mesmo? Se você despertou o seu coração e o Espírito Santo está despertando a sua vida, você pegará o seu domínio de si e não fará uso louco e irrestrito dele, não. Você pegará o seu domínio de si e renderá ele completamente nas mãos do Espírito Santo. Paulo estava cego. Ele não podia mais olhar o caminho, ele não podia mais projetar, ele não podia mais planejar, ele estava no chão. Paulo é um símbolo de todo homem que se converte. Pastor Valmir, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é um exemplo, é um símbolo, é um tipo de todo homem que se converte. Porque todo homem que se converte, em primeiro lugar, o Espírito Santo pegou o coração dele e ele despertou de dentro para fora o coração. Em segundo lugar, ele despertou a vida dele. Por quê? Porque a vida dele era uma até encontrar o Senhor, e agora é outra. Por quê? Porque vida boa, nova vida, vida maravilhosa, é a vida que o Espírito Santo de Deus conduz no nosso lugar. Porque nós não sabemos, irmãos, construir vidas plenas e perfeitas. A Bíblia nos convida a entender que somos pecadores, miseráveis e carentes da graça de Deus. E quando temos domínio de nós mesmos, nós nos tornamos melhor do que heróis. Nós não vamos para o externo fazer e acontecer, não. Nós vamos aqui para dentro. E temos a coragem, como um crente lavado e remido pelo Espírito Santo, de dizer: Espírito Santo, faz hoje da minha vida o que o Senhor quiser. Despertamento do coração, despertamento da vida. Paulo vive, Paulo prega, Paulo volta a enxergar. Agora ele olha os olhos dele para ver as cidades que o Espírito Santo conduz ele para ele ir pregar. Um belíssimo episódio aqui mesmo desse livro de Atos, a Bíblia vai dizer que ele vai orar e vai dizer assim: nós vamos para tal cidade amanhã. E aí o Espírito Santo de Deus pega ele, pastor Valmir, e o Espírito Santo fala para ele: não, Paulo, você não vai para aquela cidade. Por quê, Espírito Santo? Porque eu quero que você vá para aquela outra. Paulo agora não tinha mais vida. A vida de Paulo agora pertencia ao Espírito Santo de Deus. Então glória a Deus aí, se você estiver entendendo. A vida de Paulo não pertencia mais a ele, ela tinha despertado. Paulo agora ia, o Espírito Santo de Deus falava: vai para ali. Ele ia. Mas Senhor, é certo que se eu for para ali, ali me esperam prisões e açoites. Ainda assim, Paulo não tinha mais domínio da própria vida. O que ele fazia? Ele obedecia ao Espírito Santo e ele ia. Nessa noite o Espírito Santo nos convida: ei, meu filho, desperta o teu coração, desperta para mim a tua vida, me entrega a tua vida e eu vou conduzir a tua caminhada. Eu vou conduzir os teus passos, eu vou conduzir o teu amanhã. Eu não sei você, jovem, eu não sei você, meu irmão, mas eu creio que se o Espírito Santo conduzir a minha vida será a melhor vida que eu poderia ter.
melhor do que qualquer plano que eu tracei, melhor do que qualquer desenho que eu rabisquei, melhor do que qualquer poesia que eu tenha escrito. A vida que o Espírito Santo propõe para mim, propõe para você, é uma vida melhor. Melhor do que a vida de um herói. Paulo prega. A Bíblia vai dizer que Paulo vai levantar a mão e as pessoas serão curadas. A Bíblia vai dizer que agora este homem que prendia crentes era um crente. A Bíblia vai dizer que agora esse homem que arrastava crentes, que batia em crentes, que açoitava crentes, ele vai ser arrastado, ele vai ser açoitado. E em um desses momentos, ele entra numa cidade grega chamada Listra. Deus tinha mandado ele fazer isso. Ele tinha que ir para uma outra cidade ainda, Derbe, uma cidade grega também. Mas ele entra naquela cidade e ele faz o que o Espírito mandou, porque ele tinha despertado o coração e tinha agora uma vida em despertamento. E Paulo estava pregando em Listra. Pregando a palavra, dizendo: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo enche com o Espírito Santo. E no meio da pregação, diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, meu irmão e minha irmã, que um homem é curado. Um homem é curado, um milagre extraordinário acontece. Pastor, quando a palavra de Deus é pregada, o extraordinário de Deus acontece. E quando, pastor, que a palavra deve ser pregada? Toda vez que houver o despertamento de um coração e de uma vida. Se Deus tem despertado o teu coração e a tua vida, te prepare para pregar o Evangelho e te prepare para ver o extraordinário de Deus acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu futuro, jovem. O extraordinário de Deus aconteceu. Ele era a nova geração. Olha aí, Brunão, a nova geração. O extraordinário de Deus acontece quando a nova geração prega. Paulo era a nova geração, ele estava pregando lá na cidade de Listra. Ele prega, e do jeitinho que aconteceu, pastor Valmir, com Estevão, quando ele prega, ao invés de produzir salvação, porque quando a gente prega, o extraordinário acontece, o milagre acontece, mas uma coisa vez por outra também acontece: o ódio se levanta. A igreja sempre foi odiada, irmãos. Alguns falam que esse é o tempo de ideologias e de maior ódio pela igreja. Isso não é verdade. A história vai contar que a igreja do Senhor sempre foi odiada. Onde a pregação do Senhor é feita e o extraordinário de Deus acontece, o ódio vai ser plantado por Satanás no coração de um ou de outro. E Paulo estava pregando em Listra, quando de repente, do jeitinho que tinha acontecido com Estevão, acontece com ele, com Paulo e com o seu amigo. Um dado curioso, escute essa. Ele estava pregando com um amigo, pregando. Aí no meio da pregação, ele foi arrastado. Começaram a bater em Paulo e aí arrastaram ele. Arrastaram para matar Paulo. Só que quando ele estava pregando, ele estava com um companheiro. O companheiro dele desaparece do texto. Você não vê mais o companheiro dele. O texto não fala que o amigo apanhou, que o amigo levou chicotada, que o amigo foi arrastado. O texto não fala. Tem outras passagens com outros amigos, mas aqui nessa passagem, o amigo não é arrastado, o amigo some. Porque quem desperta coração e vida tem que estar pronto. Alguns que se diziam amigos vão nos abandonar. E precisamos estar prontos para viver debaixo do despertamento do Senhor.
Paulo, do jeito que Estevão foi arrastado. A Bíblia vai dizer que ele é arrastado para fora da cidade. Essas cidades tinham muros, portões grandes e lixões do lado de fora dos portões. Ele foi arrastado da cidade para o lado de fora do portão e foi jogado no lixo. O pregador, apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior exegeta de toda a história do Evangelho, foi arrastado e jogado no lixo. E do jeito que fizeram com Estevão, fizeram com ele, pegaram pedras e tacaram em Paulo. Uma pedra, 2, 3. Alguns estudiosos desse texto vão dizer que Paulo aqui vai morrer. E será vai viver uma ressurreição, será ressurreto. Eu acho que ele levou tanta pedrada que ele desmaiou. Ele caiu. E aqueles que estavam tacando pedra acharam que tinham matado Paulo. Vocês estão percebendo as semelhanças? Estevão, pregador do Espírito, apedrejado aos pés da nova geração. Paulo em Listra, arrastado, chicoteado, apedrejado, jogado num lixão. Eu fiquei impactado esses dias, sabe por quê? Cadê a galera do teatro e da dança do Timóteo? Cadê vocês? Sabe por que eu fiquei impactado lendo isso aqui? Porque foi aqui, nesta cidade grega, Listra, que Timóteo vai se converter. A velha geração que era nova, né? Paulo que era nova, que agora já era velha de novo. Por quê? Porque envelhecemos e morremos. A nova geração, que agora já era velha geração, Paulo, está pregando, andando, é apedrejado do jeito que o mestre dele foi. E ali, aos pés de um Paulo apedrejado, está nascendo o pastor Timóteo, a nova geração de novo. E eu chego então, irmãos, no término da minha palavra, porque o Deus que desperta corações é o Deus que desperta vida, mas é também, acima de tudo, o Deus que desperta gerações para Ele. Estevão, uma geração morre debaixo de pedra. Paulo se levanta, uma nova geração se levanta e o evangelho sendo pregado. Por quê, pastor? Porque o evangelho nunca irá parar de ser pregado. E uma nova geração levanta e prega o evangelho, e Paulo é arrastado, e Paulo é apedrejado. E ali nasce o jovem Timóteo, a nova geração. Um Deus que desperta um coração. É o Deus que desperta uma vida. Mas é um Deus que desperta uma geração nova. Minha oração hoje então será: quem é essa geração nova? Quem são os membros dessa nova geração? Quem é essa nova geração que vai levantar, que vai olhar e dizer: não apenas Estevão, não apenas Paulo, Espírito Santo, usa-me a mim, usa a minha vida, me levanta, mesmo que seja para levar pedradas, mesmo que seja para ser arrastado e jogado num lixão, me levanta, Deus. E Deus levanta. Deus levanta dos lugares improváveis.
Deus levanta dos lugares impossíveis. Deus recolhe das famílias mais improváveis e faz gerações novas de pregadores do Evangelho. Não se assuste se daqui a uma década você vê um desses menininhos aqui, desses adolescentes aqui desse púlpito, mandando bala, pregando o Evangelho e falando do Senhor de porta em porta nessa cidade de Queimados. Não se assuste. Por quê, pastor? Porque o Deus de Estevão é o Deus de Paulo e foi o Deus de Timóteo. É o Deus de gerações, é o Deus que enche corações, é o Deus que muda a vida e é o Deus que muda gerações inteiras. Eu quero convidar você hoje, então, não para ser um herói. Eu quero convidar você para ser mais do que um herói. Pastor, o que eu preciso? Domínio de si. Ter o coração completamente sobre o domínio do fruto do Espírito Santo que diz: Espírito Santo, vem, toma minha vida, toma minha alma, toma minha história, toma minha casa e faz dessa vida o que o Senhor quiser. Amém, igreja? Quantos acham que essa é uma boa oração para fazermos hoje? Então eu lhe convido para fechar os olhos e curvar a sua cabeça.